olha processos ali que a história do processo não conta a história do condenado. O cara está condenado. Eu não estou dizendo que a pessoa que é inocente ou não é. O Gil Rugai, por exemplo. Gil Rugai é um dos casos mais emblemáticos aqui de São Paulo. Qual que é esse? Gil Rugai é um menino, um jovem, 18 anos, filho de um homem muito rico e morava junto com a madrasta. Ali eles tinham uma produtora aqui no bairro do Pacaembu, aqui pertinho, um dos bairros mais ricos de São Paulo, uma agência de publicidade, produção. Ele trabalhava com o pai. Num domingo à noite, esse casal é encontrado morto nessa uma mansão mesmo. Eu fui lá, aqui pertinho. Encontrado morto, esse menino virou alvo desde o primeiro minuto da investigação. Aliás, a investigação fechou e não investigou mais nada, só investigou o Gil Rugai. Quando a gente fala de crime, a gente tem que ter o quê? Motivação, testemunha, né? No mínimo, e prova. Pra gente condenar alguém, é o mínimo que você pode ter. 12 mil páginas do processo de Gil Rugai. Eu li 2 vezes. Mas li com afinco. Não é li assim, ó. Não é li assim. É li. Volta aqui. A história do processo não conta a história de um condenado. Se eu te der o processo de Gil Rugai, trocando o nome, tirando o Gil Rugai dali, tirando o nome do pai da madrasta, qualquer um de nós 3 aqui ficaria com dúvida. Eu não estou dizendo que o Gil Rugai não matou. Sim. Que isso ficou claro. Porque eu já falei isso numa entrevista, as pessoas caíram matando. Não estou dizendo, até porque não é minha obrigação essa. Essa é uma obrigação da polícia, do Ministério Público e da Justiça. A minha obrigação é mostrar o que está no papel. Vamos lá. Motivação, testemunha e crime. E prova. Motivação. O que diz a investigação? Gil Rugai matou o pai e a madrasta porque ele estava desviando dinheiro da produtora, que na época, em 2014, se ela faturava 90 mil reais, ele tinha desviado 200 mil. Bom, você fatura 90, desviou 200, você vai ver, né? Não está falando de 200 reais. Contador do Gil Rugai, no júri e para a polícia. Contador do pai do Gil Rugai, amigo de longa data, né? Não tinha desvio na produtora. Eu fazia contabilidade, eles faturavam 90 mil, qualquer coisa parecida. Onde é que está a prova da polícia de desvio? Não tem. Você fala contador, não tem prova, não tem nada. O contador era muito amigo da vítima. Matam seu amigo, você quer que a tinha pessoa interesse seja pessoal, punida. o interesse pessoal. Falou, né? eu só vou falar a verdade. Aí a polícia muda. Não, na verdade, não é que tinha um rombo de 200 mil. A gente estima. Ele fazia pequenos desvios com um cheque que ele falsificava a assinatura do pai e tomava dinheiro. Aí o contador e o diretor financeiro. Não é verdade. O Gil Rugai assinava todos os cheques, falsificava a assinatura do pai, a mando do pai. É uma prática muito comum para fazer pequenos pagamentos. Segundo ele, motivação cai por terra para o crime. Com prova, estou dizendo. Não estou dizendo que essa não foi a motivação, estou dizendo que ela não é provada no processo, que é só o que me interessa. Aí vamos lá, testemunha. Tem uma testemunha desse crime, uma só. Bairro vigiado, hein? Maiores fortunas de São Paulo estão aqui. Um vigia, eram 3 vigias na rua, 2 disseram que não viram nada, um vigia que estaria numa guarita. Primeiro depoimento desse vigia, chama Domingos. Esse cara, você vai, sumiu. Procurei esse cara igual. Primeiro depoimento dele, logo depois do crime. Não vi ninguém, assim como os outros 2 vigias. Imagina, estava chovendo, era à noite, e a guarita ficava de 80 a 100 metros do local, com uma árvore enorme na frente. Não vi nada, nem escutou tiro, escutei, mas achei que eram fogos por conta do jogo no estádio de Pacaembu, que é muito comum aqui na região. Nem desconfiei que poderia ser. Então, você não desconfia que tem um tiro, não vi ninguém. Os outros 2 contaram a mesma história. Aí, uma semana depois, ele volta na delegacia e dá um novo depoimento. Diz, eu vi, sim, 2 pessoas saindo por baixo, subindo a rua. Uma pessoa não consigo nem saber como ela estava do lado a lado, mas a outra estava de sobretudo, calça caramelo, e um suspensório por baixo de sobretudo. Visão de raio-x, né? Mas tudo bem, disse isso. Só que a outra pessoa não consigo dizer. Eu te descrevo aqui de boné, camiseta preta, relógio vermelho, mas você não, tá com o relógio, mas não sei quem é você. Aí ele conta esse depoimento, ele diz esse depoimento, como é que a polícia vai atrás dele para ele voltar e dar um depoimento? Diz a polícia que uma pessoa que estava no corredor da delegacia seguiu ele ali no corredor quando ele estava indo embora e ouviu ele falando com alguém. Eu não vou contar a verdade não, eu vi quem foi, mas não vou contar. A polícia diz que por isso voltou a intimar o rapaz. Estranho, né? Mas ele conta essa história. Que fez a defesa, que era de graça, tá? Os maiores advogados da época fizeram pro bono pro Gil Rugai, porque ele estava com bem bloqueado. Fez o Feller e o Thiago Anastácio. São incríveis.
Tá bom, vamos fazer uma perícia então para ver se onde que você estava, pegou o depoimento. Estava sentado dentro da guarita, aqui numa condição tal de chuva à noite, tá bom. Pediu que a polícia fizesse uma perícia com fotógrafo para ver o que era possível ver. Chegou lá, não tinha visão. Como eu disse no começo, uma árvore enorme caída na frente da guarita, exatamente onde ele disse que estavam sentados. Era impossível. O que ele faz? 4 dias depois, isso no processo. Volta na delegacia e dá um novo depoimento. Veja bem, olha lá, eu me equivoquei, eu não estava dentro da guarita não, eu estava do lado de fora. Com chuva, à noite. Vamos repetir, gente, haters. Eu não estou dizendo que o Gil Gai não matou, porque eu não sou polícia, essa não é minha obrigação. Eu estou dizendo que a história desse processo não conta a história desse condenado. Aí vem a cereja do bolo. Qual era a prova da polícia? Um pé numa porta. Segundo a investigação, e o porteiro não viu quem entrou na casa, tá? Só viu quem saiu. Um ele não viu e o outro era o Gil Gai com suspensório por baixo do sobretudo. À noite. A prova. E deve ter acontecido dessa maneira mesmo. Pode ter acontecido dessa maneira o crime. A pessoa que entrou na casa teria pulado o muro, dado uma pesada numa porta, um chute mesmo, na altura assim da maçaneta, derrubou a porta, matou a madrasta, correu para o quarto e matou o que seria o pai, né? Madrasta não, porque eu não estou dizendo que foi o Gil, né? Matou a Alessandra e matou o pai de Rugai. Quando isso acontece e sai logo do crime, ficou uma marca na porta. No dia do crime, no dia da perícia, ninguém atentou, só fizeram imagens, as emissoras, a gente tem isso, ninguém tirou essa porta, deixou a porta lá. No dia seguinte vem essa informação, o que eles fazem? Vão lá, departamento de homicídios, vão pegar a porta. Tira a porta, traz para a delegacia. Como eu disse, era uma época de chuva em São Paulo. Traz a porta amarrada com uma corda no tempo, no massaveiro. Chega, a gente tem essa imagem, no departamento de homicídio, toda contaminada, né? É a prova do crime. Não bastasse, o que eles fazem? Fazer uma perícia na porta, tá certo? Ver que pé é esse. Cortam a porta, na altura do pé. Ou seja, a prova comprometida. Cortam o pé e mandam para o Instituto Criminalístico, enfim, quem fez lá o exame. Eles fazem um exame, contam com a ajuda de um sapateiro, que manda prender os sapatos do Gil todos da casa e testam um por um com a ajuda de um sapateiro, amigo de um investigador e de um perito. Pode ser? Pode, explica lá. Aí a defesa fala, não, eu acho o sapateiro incrível, o cara faz sapato, o cara é genial. Ele não é perito, ele não pode afirmar. Então a gente quer uma perícia dessa porta. E deixa o IC fazer, porque a convicção dos advogados era de que aquele pé não era do Gil Rugai. E deixa o IC fazer, um órgão oficial para isso, não contratou perito particular. Eles fazem e apresentam no júri. Procurem na internet depois. O pé seria o pé direito do Gil. Do Gil não, do assassino, segundo a polícia do Gil. É o pé direito que está lá. Eles fazem um vídeo com uma perícia inteira para mostrar que é compatível do pé esquerdo. Então, você olha no vídeo, é bizarro, porque não dá match ali. Como é que eles chegaram numa conclusão de uma... Aí eles alegaram depois, não, a gente só fez um vídeo, quem fez o vídeo pra gente não era muito bom disso, mas a nossa conclusão foi correta em laboratório. E aí o que é pior? Cadê a porta? Cadê o pedaço de porta? Já era. Você sabe? Você sabe? Eu não. Aí a defesa quer fazer a contraprova. Perdeu a porta. A principal prova de um crime, ela foi perdida. Você perde prova de um crime? E se 10 anos depois descobre-se que é um outro suspeito e eu preciso comprovar o pé? Mas isso é suficiente para anular um processo, não é? Deveria ser. Anula tudo, né? Não, e não anulou. Por que eu estou te dizendo isso? Eu repito, gente, não é que eu acho que ele não matou ou matou. O que eu estou dizendo para vocês é que como conversei com vocês quando eu cheguei, o que eu mais amo fazer na vida, soltar inocente. Soltar inocente. Eu amo fazer isso, eu soltei muitos, dezenas mesmo, estou te falando, durante 23 anos, eu adoro fazer isso. Quando a gente admite que um processo ele é contaminado, que não está claro no processo o que aconteceu, e você prende uma pessoa pelo crime, sendo ela culpada ou não, você admite que você pode replicar isso numa escala, e a gente olha os presídios cheios de inocente no país. Então, eu não consigo provar que foi ele que fez, mas eu tenho certeza que foi ele que matou. Eu não acho que a polícia não tinha essa convicção de fato, acho que a polícia tinha a convicção de que foi o Gil Rugai, mas não conseguiu provar. Leia, e aí as pessoas que estão me criticando, eu falo assim, irmão, leia o processo e vem trocar comigo.
Me traz Você algo entendeu? novo aqui. Testemunho. Ai, a testemunha que é pior, esqueci de falar. Eu falo pra caramba, né? Esqueci. A testemunha, depois que ela deu esses 3 depoimentos, todo mundo corre atrás da testemunha. Meu, não é possível, né? A imprensa inteira falou, quando é que você tá falando a verdade, irmão? Me fala. Tem a gravação do Cidade Alerta da Record, o Fantástico também conseguiu, gravaram a mulher dele. Oi, tudo bem? A gente não acha o Domingos, desapareceu, tava desesperado. Ele tá falando isso, tá gravado. Ela fala, não, ele não viu nada. Ele é conversador, ele falou besteira, ele disse que não viu nada, que ele tava ali confuso com a... Eu vi isso aí. Isso foi pro ar. É. Isso foi pro ar. Era suficiente. Mas o Gil chegou condenado lá, era um crime de mídia. Ele chegou condenado. Então, e hoje ele tenta... Eu tive com ele, né? Fiquei 3 horas. Ele virou advogado depois? Não, ele faz arquitetura. Arquitetura. Ele foi pro seminário, enfim, mas hoje ele faz arquitetura. Ele conseguiu um direito, estuda em Taubaté. E ele tem tempo para progressão de pena já, para cumprir... Sim, o semiaberto. Nenhum promotor... tudo que ele pede na justiça é negado. É o que eu te falo. Se trocasse o nome dele ali, colocasse Thaís Furlan e mandasse, ele estava solto. Se colocasse seu nome, você não estava solto. Estava no semiaberto ou no aberto. Como é um crime de mídia, ninguém quer dar o carimbo de que ninguém quer ler 12 mil páginas de um processo. Então eu vou repercutindo aquilo que eu escutei. Então tudo para ele é negado. Tudo. Pede laudo do que ele faz laudo, aí pede outro laudo. Ele tem tempo já para estar. Crime de mídia. Então ele vai... E aí é uma avaliação subjetiva. O que eu discordo, né? Não tinha que ser subjetivo. Você tem tempo. A gente não tem uma lei no país que permite que um condenado cumpra parte da pena no regime semiaberto e depois no aberto? Tá, então eu não posso diferenciar. Esse crime, as TVs, os jornais e as rádios e os podcasts elegeram como crime de mídia. Então esse cara tem um carimbo, crime de mídia. Para ele a gente nega tudo. Porque eu não tenho coragem suficiente de ler o processo ou disposição para entender, e também porque eu não tenho coragem suficiente de dar para ele o direito que ele tem. O que eu também sou contra, porque eu te falo, quando você solta inocente, você entende que o erro do judiciário ele acaba com famílias inteiras, né? Encarcerado, a família inteira sofre. Então eu vi muito isso nesses 12. Erro judicial, o caso de Serrambi, das meninas, Duda e Tarsila, 2 inocentes ficaram 2 anos na cadeia. Mas será que não soltam ele porque houveram erros grotescos no processo, assim? Não soltam porque ninguém tem coragem de soltar ele, porque quando for soltar, a mídia cortar na própria carne, tô dizendo, vai dizer, Gil Rugai, solto, assassino, igual a Suzane, quando ela foi solta. Mas foi solta também, Elis foi mas solta. A saidinha do Dia das Mães da Suzane, como é que pode? Ela matou a mãe. Gente, a lei diz que existe a saidinha não é do Dia das Mães, de fato, né? Ela tem uma outra data ali. Então a lei diz que a gente tem que primar e prezar numa democracia para que a lei seja perseguida e não seguida. Ela tem que ser perseguida, tem que ser uma obstinação. Porque senão, dentro da tua casa, o seu pai vai ser preso, o seu filho vai ser preso numa ilegalidade, você não vai poder brigar por aquilo. Se você tolera que num crime de mídia isso aconteça, você vai tolerar isso em qualquer situação. Então eu sou muito contra isso. Para mim, não concorda mudar a lei, né? Exato, que é o pai da Aliana, foi absolutamente mal interpretado. Quando ele falou assim, se a lei disser que o Champinha tem que ser solto, eu sou a favor, porque eu sou um advogado, eu vivo num Estado de Direito, democrático, eu quero que a lei seja cumprida. Eu não vou brigar com a lei, eu não vou errar para atender uma necessidade minha. E olha que é um crime bárbaro, eu concordo com ele. Então, é isso. Se ele matou, se ele não matou, o trabalho da polícia era provar que ele matou. O delegado não quis falar comigo, não. Nenhum dos dois nesse caso. Nem o promotor. Eu acho que é um negócio... Não é que não falou ainda, esse caso ainda está em... Vai falar. Eu gostaria muito, eu queria fazer essas perguntas para ele. Cadê a porta? Por que pé esquerdo, pé direito? Cadê? E a testemunha? Por que muda tanto? Eu queria perguntar para ele, né? Talvez ele tenha uma explicação que eu não sei, que não está no papel. Vamos dar esse direito para ele. Esqueceu de pôr ali, né, no processo. Vamos dar o direito.